Está no ar o primeiro Resenha com Clubismo, toda terça-feira às 10 da manhã aqui no Futebol na Veia. Como é a nossa primeira vez aqui no programa, e para vocês entenderem um pouco o que é esse Resenha com Clubismo, né? É um projeto feito por nós seis, que a gente se conhece aí de longa data, e em parceria com o Futebol na Veia, a nossa ideia é trazer um programa de mais ou menos 1 hora para debater, dar algumas risadas e trazer para vocês alguns assuntos polêmicos do futebol. Meu nome é Pedro Rocha e eu já estou muito bem acompanhado com essa galera aí. Fala, Matheus, qual é o seu destaque? Beleza, Pedrão, muito obrigado aí pra rapaziada, queria agradecer pro pessoal do Futebol na Veia também. Meu destaque vai ser a estreia do Luis Soares. O cara mostrou que ele é diferenciado, em apenas 20 minutos, 2 gols e uma assistência. Primeira jogada dele já deu assistência. E assim, mostrou que cada vez mais a gente vai ficar na incógnita e na dúvida para saber o que vai ser o Barcelona, porque parece que são besteiras que eles fazem atrás de besteira, e aí a gente não sabe qual vai ser o futuro do Barcelona. E o Luizito Soares acho que vai ter uma lei do ex aí nesse campeonato espanhol. Fala, Marcola, qual é o seu destaque? E aí, rapaziada, um prazer estar aqui com vocês de novo. O meu destaque vai pro Flamengo, que tava achando que manda no Brasil aí, faz o que quer, só que nesse final de semana aí foi colocado no seu lugar pela CBF e teve que jogar contra o Palmeiras. Fala, Pião. Fala, molecada, beleza? Feliz demais de estar de volta com vocês desde a época da faculdade sem fazer um programinha. Agora estamos de volta e hoje acho que a gente tem que falar, é impossível não falar dos times que chegam ali na ponta da tabela, podendo até chegar mais próximo da liderança, mas a partir desse momento não conseguem render. Inter sem ganhar alguns jogos, São Paulo também, outros times que chegam nessa situação e não conseguem nem incomodar o Atlético, que vai, por enquanto, sobrando no Campeonato Brasileiro. Parece que ninguém quer ser campeão, né? Fala, Fredão, meu grande amigo, e aí, mano? Fala, Pedro, prazer estar com todos aqui novamente, né? Falar um pouquinho aí do que a gente gosta, falar de futebol. E, bom, meu destaque vai pro Galo, né? Líder do campeonato, o Galo do Sampaoli, pela segunda temporada seguida aí fazendo um belo campeonato brasileiro. Ano passado com o time mais fraco do Santos, esse ano o Galo tem ali boas peças no elenco, mas vai provando novamente que Campeonato Brasileiro, São Paulo domina ali. E aí, Bassi? Manda bala. Bom dia, galera. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Futebol na Veia por ceder esse espaço aqui pra gente. É um prazer enorme estar de volta com essa galera, conversando sobre esporte, sobre futebol. Meu destaque vai para o Grêmio, que ganhou mais um Grenal, agora na Libertadores. E o Internacional são 10 jogos sem vencer da equipe gaúcha, do Renato Portaluppi. O Renato, ele se garante muito lá no trabalho dele com esses grenais, né? Bom, boa sorte aí pra gente, tomara que vocês gostem do programa. A gente vai tentar fazer um programinha diferente do que vocês estão acostumados a assistir. A gente vai tentar trazer alguns assuntos variados, assuntos às vezes polêmicos, às vezes não. Enfim, eu gostei muito do que o Fred falou, queria começar pelo destaque dele. Fazendo uma pergunta para vocês. O custo-benefício de ter o São Paulo como técnico, vale a pena ou não? Vai, Marcola. Eu acho que é muito complicado porque você não sabe o que vai acontecer. Tipo, ele reclama de muitas coisas. Se ele não tá gostando do resultado do time, ele pede novos jogadores e ameaça sair do clube por conta disso. Tipo, só que ele é um cara que tem uma coisa que falta muito para alguns treinadores aqui no Brasil, que defende o elenco com unhas e dentes, ali, toda a equipe dele. Ele era assim no Santos e ele tá se mostrando assim no Galo também. Ameaçou deixar o clube se os jogadores não recebessem. Então eu acho assim, ele é um treinador que vem com seus benefícios, que até o momento são certos aí com relação ao resultado, só que tem os riscos dele, tipo, dar louca ali, não bater com a diretoria e sair fora no meio do campeonato. Então eu acho que é meio arriscado assim, só que é um risco que vale, porque se ele ficar e gostar, ele vai colocar o time pra brigar por título em qualquer campeonato. De pontos corridos, né? Porque mata-mata é meio osso. E aí, Matheus, você concorda com o Marcola? Concordo plenamente. Assim como o Marco disse, o cara muitas vezes é um mala. Mas o preço, você de repente se desembolsar uma grana para contar com ele, vale a pena. E a gente vê não só pelo Atlético Mineiro esse ano, também no Santos na temporada passada, que tinha um time, na minha opinião, abaixo do que o Atlético tem agora em 2020.
e ele fez um excelente trabalho. Então, acho que assim, ele tem alguns pontos negativos, talvez não seja um profissional tão fácil de lidar, mas concordo plenamente com o que o Marcos falou. Além de defender o elenco, ele é um excelente treinador. Mas, Pião, o fato do Galo ter contratado muito esse ano e só ter o brasileiro para disputar, você acha que o São Paulo tem a obrigação de ser campeão brasileiro ou falar que a obrigação é um exagero? Não, acho que falar obrigação no Campeonato Brasileiro é exagero para qualquer time, mesmo para o Flamengo. Se o Flamengo estivesse voando com o elenco que tem, é difícil você falar em obrigação no Brasileiro, que a gente vê que é um campeonato que tem tantos times de camisa, de peso, e às vezes times que não tem tantas peças conseguem chegar, então obrigação é difícil. Mas com relação ao custo-benefício do São Paulo, eu vou um pouquinho na contramão do que o Marcos e o Matheus falaram, porque eu acho ele um baita técnico, faz o time jogar de uma forma que eu gosto muito de assistir. O Santos ano passado, o Atlético desse ano são times bons de se ver jogar, que jogam muito, mas, por exemplo, a gente vê o que o Santos passou nesse começo de ano. Não acho que é só culpa do salário do São Paulo e dos jogadores que ele trouxe, mas ele saiu por problemas com a diretoria, como o Marcos até comentou, e deixou o Santos numa situação financeira difícil. Tem vários outros fatores, mas lógico que o São Paulo ter passado ajudou. Como acabou não ganhando o São Paulo, não teve esse retorno financeiro tão grande, apesar de ter feito um trabalho muito legal no Santos, muito legal mesmo, que é o que ele está fazendo no Atlético agora. Só que, de novo, se ano que vem, se não ganha o brasileiro, acaba não ganhando outras competições, que vai dar o retorno de premiação e tudo, ano que vem o Atlético corre o risco de aí o São Paulo ele sai no fim do ano, e aí fica lá tendo que pagar salário de um monte de jogador que ele levou e que às vezes já não está rendendo tanto. Então, há um pouquinho da gente analisar esse custo-benefício. Acho que é um baita técnico, faz o time jogar bem, só que por conta desses problemas, de achar problema com diretoria, às vezes dá uma louca nele de querer sair para outro lugar, então acho que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado para esse custo-benefício, porque dentro de campo o trabalho dele é inquestionável, podemos dizer assim, só que tem esses fatores e talvez seja muito, muito caro para um técnico mesmo rendendo o que a gente tem de campo. Fala, Bassi. Primeiro, eu acho que a gente tem que destacar esse projeto da equipe atleticana, então é uma parceria que estão injetando bastante dinheiro no clube, e eu acho que o treinador é um dos menores gastos, porque o treinador não tem o valor de compra, não tem o passe como os jogadores, então é o salário ali que mais ou menos deve bater no teto da equipe, que deve ser o Keno, enfim, esses jogadores que chegaram para essa temporada. Mas eu acho que em relação ao trabalho do Sampaoli, eu acho que a gente tem que confiar sim, fez um belo trabalho no Santos, com uma equipe não tão qualificada. Eu acho que no Galo agora tem grandes chances de levar o brasileiro, ainda mais por ser a única competição, além da Copa do Brasil. E, enfim, eu acho que o Sampaoli merece esse voto de confiança sim. Eu filtrei um pouco o que vocês falaram, só para passar a bola para o Fred vai saber responder melhor. Eu acho que o trabalho do São Paulo no Santos foi bom, mas assim, é um pouco questionável em alguns pontos. Por exemplo, ele conseguiu o vice-campeonato brasileiro, mas eu acho que o Santos tinha um time para pelo menos pegar um G5, G4. Eu não acho que era tão ruim assim, acho que ele não tirou tanto leite de pedra como falaram. Tudo bem, o Santos jogava bonito e tal, mas ele teve uma eliminação muito feia na Sul-Americana, uma eliminação muito feia na Copa do Brasil, e aí foi até um pouco que o Marcos falou, né, no mata-mata, ele ainda não se provou ainda muito forte aqui no Brasil, e o Galo para esse ano contratou demais, né, um ano que eles correram na contramão, porque era um ano totalmente atípico, onde todos os clubes evitaram gastar, e o Galo, ao contrário, foi o que mais contratou, se não me engano, acho que 13 jogadores, né, 14, foi um elenco inteiro quase, e aí agora fica essa pressão, né, será que o Galo precisa do título brasileiro para pagar as contas? Será que ano que vem, por exemplo, se o São Paulo ele faz o que ele fez com o Santos, sai no fim do ano, e aí como que fica esse monte de jogador que o São Paulo ele recomendou? Então eu acho que tem esse custo-benefício, acho que é bem questionável, porque eu consigo enxergar os dois lados, né, óbvio, como o Pião falou, é bem legal ver o São Paulo, o Galo jogando, né. É um time que quer vencer o tempo inteiro, por isso que empata poucos jogos, né? Porque ataca muito, também pode correr o risco de perder, como já perdeu, mas é gostoso de ver jogar.
Mas por isso que eu trouxe esse questionamento. Será então que o custo-benefício vale a pena? Fala aí, Fred. Eu queria que você falasse um pouco dele do Santos. Você acompanhou o trabalho dele para saber assim, se você acha que foi muito bom mesmo ou se exageraram um pouco. E aí também completa aí se o custo-benefício é válido ou não para você. Bom, primeiramente eu acho que o trabalho dele no Santos foi sim muito bom. Ele voltou a trazer um futebol que a torcida gostava de ver jogar, um time ofensivo, né, realmente da forma que o Santos sempre foi. Então ele fez sim um excelente trabalho no Santos. Agora, o Sampaoli, que ele é um bom técnico, isso ninguém questiona, todo mundo sabe. Só que ao mesmo tempo esses joguinhos que ele fica fazendo com a diretoria, de pressionar, ameaçar sair, isso daí bagunça tudo, bagunça o elenco, que fica do lado do treinador, se vira contra a diretoria, a torcida fica irritada com ele, e assim, ele exige um padrão de time europeu que aqui no Brasil a gente não encontra. Então ele quer que o time saia contratando todo mundo e acaba com o caixa do time, deixa um rombo, deixa um buraco, igual ele fez com o Santos. Vai lá saber como que vai estar o Galo no ano que vem. E assim, o Sampaoli já tem histórico de ter passado por isso em outras equipes, né, no Sevilha e tudo mais, de sair brigado com a diretoria, não ter boa relação com a diretoria. E ele não tem um currículo super incrível a ponto dele querer exigir isso, né? Então ele fez um bom trabalho na seleção do Chile, mas a carreira dele não permite com que ele fique fazendo esse tipo de coisa que ele faz. Então sim, ele é um excelente treinador, mas na minha opinião é um custo-benefício que eu acho que não vale a pena. Então, bem arriscado. Alguém quer completar aí esse tema? Fala aí, eu queria falar só que, também completando isso que o Fred falou, é que ele não tem muita noção de como funciona o futebol brasileiro. No Santos, ele bateu o pé para contratar o Cueva, né? E foi isso que deu uma zoada boa ali na situação. E agora no Atlético... Uribe também. Uribe também. Outro que, não fez nada lá, só deu trabalho e dor de cabeça. E agora no... O Brian Ruiz foi ele que trouxe também, né, Fred? O Brian Ruiz foi ele que trouxe também, que não jogou nada. Acho que foi antes, né? Brian Ruiz foi antes. O Uribe tá na justiça pedindo a rescisão de contrato com o Santos e o Santos gastou mais de 15 milhões com ele. E agora no Atlético ele pediu para contratar o Thiago Neves. A contratação mais sem noção do futebol brasileiro seria o Thiago Neves nesse momento. E ele pediu, e agora ele quer que o time pague não sei quantos milhões de salário pro Cavani, que é outro absurdo. Então assim, meio que ele tá no futebol brasileiro achando que ele tá na Europa. Então isso é um pouco de problema para ele. E respondendo só o que você falou da obrigação do Campeonato Brasileiro, eu acho que é sim. Porque o Atlético já foi eliminado da Copa do Brasil, não era ele ainda, mas já só tem o Brasileirão para jogar. E tem um time, um dos mais caros aí do Brasil. Fala aí, Bassi, fecha aí o assunto do São Paulo. Então, eu quero fechar falando o seguinte, eu acho sim que a história tem esses dois lados. O lado que ele é um treinador bem exigente, com a diretoria, cobrando os jogadores bem caros, mas eu acho que ele está certo em um certo ponto de fazer essa cobrança, de ter essa ambição, de querer um futebol em alto nível, como é praticado na Europa, ou enfim, o futebol brasileiro a gente está cansado de ver péssimos jogos aqui no futebol brasileiro, na Série A, imagina na Série B, C, então acho que o futebol brasileiro precisa sim desse tipo de cobrança, desse tipo de incentivo. Eu acho que de certa forma o São Paulo tem razão. Só para completar o que o Bassi falou também, eu concordo, eu acho certo, é legal ter ele aqui, porque é um cara que exige, né, muito do clube e tal, quer contratar jogador, enfim, ele quer um futebol de alto nível, mas precisa ver se esse ano era para fazer isso, né? Porque vamos ver como que vai terminar esse ano, se ano que vem ele vai continuar no Galo e como ele vai largar o Galo, né? Porque eu não imagino o São Paulo ele ficando 5 anos no Galo, 4 anos no Galo. Na verdade, sabe o que eu acho que ele precisava? Ele precisava encontrar um equilíbrio. Porque eu vejo o São Paulo, ele fez um trabalho longo e muito bom na seleção do Chile, como o Fred falou, e na seleção, dentro dos jogadores daquela nacionalidade, é claro, ele pode escolher quem ele quer, não tem custo, não tem... E a impressão que dá é que ele leva para o clube a mesma ideia. Vou escolher quem eu quero e aí o clube tem que pagar. E aí ele quer montar a seleção dele com o jogador que ele quer. Só que não é bem assim. Então, talvez, pro Sampaoli, não só pro futebol do Atlético, mas, por exemplo, se ele for em algum outro time do Brasil ou até mesmo da Europa, é entender a realidade do clube, daquele campeonato que ele está disputando e aí equilibrar quem ele quer com o que o clube pode pagar e colocar na balança para fazer um equilíbrio. O problema é que ele não aceita. Se o clube fala, tá, você quer esse jogador, mas a gente não pode pagar.
que outro, a gente pode pagar esse, desses qual você quer. Aí ele fica batendo o pé, não, então eu vou sair, então vocês ficam aí, e aí não dá certo. Eu acho que ele tem que achar esse meio de caminho para fazer o que ele quer, que aí sim, sem dúvida, o São Paulo é um baita nome para qualquer time. E só pra finalizar, ele tá no Galo junto com o Alexandre Matos, que é outra pessoa que não mede custo pra contratar. Então, assim, os dois, quando saírem, podem deixar um rombo nos cofres aí e complicar a vida do Galo pra seguir o caminho que o Cruzeiro tá passando agora. Nossa, é verdade, você lembrou bem do Alexandre Matos. Esse cara é agressivo, né, cara? Esses caras não têm noção nenhuma de dinheiro. Jogadores sem jogar lá, só recebendo salário. Mas se o Atlético conseguir trazer esse título, que vai ser quase da mesma importância que foi a Libertadores para eles, é uma coisa que assim não vai ficar na balança. Pelo menos não. Em relação à torcida. Mas se não ganhar, pesa demais já. Mas se não ganhar, filho, é Cruzeiro 2, mano. É a mesma coisa que o Santos ano passado. Se tivesse ganho, ninguém lembrava que o São Paulo gastou, que contratou o Uribe, que não sei o quê. Mas não ganhou, aí fica essa imagem. Não, mas a grande questão é essa também, né? O será se vale a pena. Beleza, se for campeão, legal, o Galo não é campeão brasileiro há 1000 anos, né? Mas em compensação, e se não ganhar? Né? Então, olha, tem um exemplo ali, o vizinho ali de cidade, o Cruzeiro, a condição que ele tá, o Cruzeiro hoje. Então, assim, até que ponto vale a pena você fazer essas loucuras que o São Paulo pede pra diretoria? O Cruzeiro, o buraco é mais embaixo, né? Mas... Bem embaixo, inclusive. Pode falar disso. Bom, você que tá assistindo a gente já percebeu que o que a gente gosta é falar, né? Primeiro assunto aí, já falando bastante. O segundo que eu queria levantar com vocês, não sei se vocês têm alguma preferência, eu queria falar do Grenal, que o Bassi comentou. Acho que antes do Grenal, vamos só pra gente finalizar o Campeonato Brasileiro, talvez, puxar a questão dos times que vêm logo abaixo do Atlético lá, times que chegam ali na ponta e, diferente do Atlético, não vem tendo essa consistência. Boa, foi o que você falou, né? Por exemplo, a gente vê um Palmeiras e Flamengo, apesar de ter sido um jogo com vários fatores externos que, lógico, influenciam no dentro de campo. Pro lado do Flamengo, tá desfalcado, pesa, apesar de ter sido foi um jogo legal o Palmeiras e Flamengo. Mas o Flamengo tá desfalcado, pesa, e pro lado do Palmeiras, acho que o lado emocional, psicológico, de não saber se vai jogar, tá fazendo tudo certinho. O outro time que não tá fazendo as coisas certas, querer enrolar o jogo, que nem o Marcos falou, depois a gente vai até entrar melhor nisso, mas fizeram um jogo legal, só que na hora do decidir não estão conseguindo. O Flamengo teve outros jogos, por exemplo, que poderia ter tido resultados muito melhores e não conseguiu. Assim como o Palmeiras teve outros jogos que poderia ter saído muito melhor e tá ali juntinho com o Atlético e não conseguiu. O Inter chegou na ponta, agora já tá 3 jogos sem ganhar e deixou o Atlético escapar. São Paulo tá ali no meio também, toda rodada, se ganhar esse jogo pode até chegar junto na liderança. Aí não ganha. E tivemos 2 jogos essa semana, tanto São Paulo e Inter quanto Palmeiras e Flamengo, que eram jogos diretos, e nenhum dos times, apesar, por exemplo, São Paulo jogou melhor que o Inter, mas não consegue ganhar. O Inter também teve na frente do São Paulo, deixou empatar. No Palmeiras e Flamengo, mais ou menos a mesma coisa. Então, eu não vejo, até vejo o Atlético sobrando por isso, porque joga, é o mais consistente, e os outros times que estão ali na briga, parece que ninguém quer assumir a responsabilidade de ser o líder do campeonato, de ser o favorito ao título. Eu já ia comentar do Palmeiras e Flamengo, mas eu vou deixar para depois, porque senão eu vou me empolgar falando do Palmeiras. Uma coisa interessante que aconteceu essa rodada, dos 10 jogos, é que agora tá rolando ainda, para quem não sabe, a gente tá gravando esse programa um dia anterior, né, de noite, vai passar para vocês aí de manhã, a gente tá gravando de noite, então tá rolando Fluminense e Coritiba, então tá 1-0 pro Fluminense, mas dos outros 9 jogos, 6 empates no campeonato. Eu até queria levantar uma outra bola falando disso, que o Peão... Tá 3-0 pro Fluminense, viu? Tá 3-0? Então você vê como... Então só 6 empates mesmo, se tomar 3-3, esquece. Meu computador tá atualizando bem aqui. Por que vocês acham que tá empatando tanto? Vocês acham que a falta de torcida nos estádios pesa muito? Vocês acham que os times estão nivelados por baixo, então estão muito equilibrados? Quem quer começar aí? Fala aí, Bástia. Eu acho que a questão da torcida, claro que faz diferença. Eu acho que o jogador sente muito a vibração da torcida. Eu acho que agora, hoje em dia, sem a presença dos torcedores, eu acho que jogar fora de casa talvez não seja um fator tão importante para o time mandante, para quem tá recebendo, né? A equipe adversária.
Mas eu acho que o futebol brasileiro vem apresentando um péssimo nível de futebol. São poucas as equipes que a gente pode destacar, como era o caso do Grêmio até pouco tempo atrás, que agora tá entrando tá tendo uma fase não tão boa. O Flamengo, ano passado, que ganhou tudo. O Atlético vem de um início de ano muito bom, com o Sampaoli e seu elenco. Mas eu acho que o futebol brasileiro tá muito mal nivelado. A gente está precisando de mais jogador de qualidade, lá do alto escalão, desde a diretoria também mais concentrada, mais organizada, com transparência e sendo honesto com seu torcedor, que muitas vezes a gente cobra, muitas vezes a gente fica irritado, fica nervoso com o nosso time do coração, mas muitas vezes a gente tem razão. O jogador que ganha 500 mil, 800, 1 milhão de reais por mês ser pago para não jogar ou para ficar de mimimi, então acho que a gente tem que cobrar mais sim do nosso futebol. Falou bem. Fala aí, Matheus. Então, eu acho que a questão da torcida, a falta do público, ela influencia, mas não para esse assunto. Eu vou concordar com o Bassi que realmente é o nível do futebol brasileiro que tá muito abaixo e cada ano que passa piora mais. A gente, tirando o Flamengo do ano passado, que realmente era um time que, independente de qualquer coisa, dava gosto de ver jogar, você pega os últimos campeões brasileiros, o Corinthians 17, o Palmeiras 18, parece que assim, ganhou porque ninguém queria ganhar, com todo respeito a essas equipes. Mas assim, se eles foram os campeões, imagina as demais equipes, o resto das outras equipes. Então, acho que vai mais do nível do futebol mesmo, tá muito abaixo. Parece que jogador é acomodado, faz 1-0, quer ficar naquilo mesmo, se defendendo e tal. Mano Menezes, Carille, parece que todo mundo tá sendo treinado por eles. E aí acaba ocorrendo essa grande quantidade de empates. Só antes de passar a bola, eu só discordo um pouco do Palmeiras de 2018. Eu acho que lógico que você vai discordar. Mas eu acho que não era um futebol bonito mesmo. Mas era assim um time eficiente, tipo, tinha uma defesa forte. Tanto é que chegou na semifinal da Libertadores também, então não era qualquer coisa. Não era qualquer coisa. Então, perdeu do gol, mas... Sim. Fala aí, Fred. Eu até esqueci que ia falar, porque eu guardei esse daí que você falou que o Palmeiras de 2018 era ruim. Fala aí, Fred. Bom, então, na minha opinião, eu acho que a verdade é que o Campeonato Brasileiro ele é nivelado por baixo, né? Então o nível está bem baixo do futebol brasileiro, já tem um tempinho que a gente está nessa, mas eu acho que é uma combinação de fatores, na real, porque o lance de não ter torcida interfere bastante. Então, o Mati falou que não interfere muito, mas na minha opinião interfere, porque muitos jogos que o mandante ia ganhar, né, o fato de estar mais equilibrado, rola mais empate, rola mais vitória do visitante, então é inevitável. E além disso, eu acho também que o fato esse lance de não ter torcida, eu acho que é o ponto principal, mas também a questão do Covid, né, porque é um jogo atrás do outro, então assim, né, os times estão revezando muito jogador também, né, às vezes poupando jogador, então acho que é uma combinação de fatores, não apenas o fato do nível do futebol brasileiro estar abaixo, como realmente está, mas acho que todas essas combinações aí de fatores. Eu concordo com isso, porque se a gente já falava que antes o futebol brasileiro tinha um nível fraco, imagina agora que sequer tem tempo para treinar, né? Eles viajam aqui, viajam lá, jogam... O Palmeiras jogou agora em setembro, acho que 10 jogos no mês, é muita coisa. E aí, quando o time entra numa crise, por exemplo, é difícil sair, porque você não tem tempo para treinar. Então você só vai, joga, aí você busca o resultado, aí se não consegue resultado já vem cobrança, e aí vai indo. Mas uma coisa eu lembrei que o Matheus falou e eu achei interessante. Eu acho que o que peca muito aqui é essa mania dos clubes em ficar trocando de treinador, mas ficar sempre nos mesmos. Você pode ver os times da Série A, agora a gente não vai listar aqui, mas você pega os técnicos dos clubes da Série A, com certeza pelo menos uns 4 times ali ele já dirigiu, se não for mais, né? Então eu acho que essa troca muito comum entre os mesmos técnicos, entre eles, acho que também pesa bastante para esse nível. Fala aí, Marcos. Eu acho que isso ficou bem nítido no Cruzeiro, que contratou Adilson Batista, demitiu Adilson, contratou Adilson de novo, o Anderson Moreira, então, tipo, o Jair Ventura aí também trabalhando de novo. O Adilson de novo, né? Tá fazendo um bom trabalho, Jair, no esporte. Rapidinho ganhou do Corinthians.
Você falou do Anderson Moreira, ele acabou de, desses dias, eu acho que ontem ou hoje, ele assinou com o Goiás. Pra mim, ele é um cara que, em uma semana, ele tá num técnico. Exatamente. Exatamente. E também, o Goiás chegou a técnico faz um mês e já mandou embora de novo para contratar o Anderson agora. E assim, o Thiago Nunes está no mercado, a hora que o Atlético Paranaense começar a ter algum problema, se tem alguma dúvida que vão chamar ele de volta, então tipo, os times eles ficam nessa de não inovar, e além disso tem problema de que tem muita gente jogando com o nome em alguns times brasileiros. Tipo, no Corinthians o Gil não joga desde o começo do ano, desde que ele voltou, na verdade, ele não tá jogando no mesmo ritmo que ele jogava. E ele fica pelo nome, sabe? Então, tipo, eles mandam lá dentro do Corinthians. Isso aconteceu no Cruzeiro com o Thiago Neves. Isso acontece em alguns clubes. Então, tipo, os jogadores eles fazem o que querem. E tem alguns deles que não saem por nada. O Corinthians tem zagueiro melhor que o Gil no banco, mas ele não entra porque o Gil é o Gil, sabe? Então, essa falta de querer inovar, essa gana de ficar querendo seguir modinha também. Tipo, o Santos contratou o Sampaoli e o Flamengo trouxe o Jorge Jesus. Aí o Santos mandou o Sampaoli embora e contratou um técnico português que tipo, não tinha nenhuma... Mas essa pelo menos ele fugiu ele tentou alguma coisa pra... sei lá. Não fugiu, pegou um português porque o Jesus... Só isso, mas... ele pegou um português porque o Jesus estava rendendo. E aí, tipo, quando o Carille ganhou o Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, era todo mundo querendo ficar com o interino aí, pra, tipo, insistir no interino, o Botafogo tinha ido pra vai do momento. Então ninguém tem uma identidade própria, ninguém sabe, tipo, eu vou contratar um técnico pra ser ofensivo, porque o meu time joga dessa maneira, e eu quero um técnico assim. O Flamengo contratou o Domi agora porque ele era um técnico de grife, sabe? Não tinha nenhuma identidade. A identidade tática dele com o Jesus não tem nenhuma. Você vê que ele tá mudando um monte de coisa, ele ainda não se acertou. Então os times eles têm uma ideia na cabeça e falta um pouco de planejamento para você contratar um treinador que contribua com as suas filosofias e tudo mais. Então isso contribui demais para a bagunça que tá. Acho que planejamento e personalidade. Exatamente, personalidade. E o problema, falando em personalidade, até eu acho que o problema não é só técnico. Eu vejo até nesse ano, apesar de eu ainda achar o nível do futebol brasileiro estar muito abaixo do que a gente já viu em outras situações, os times pelo menos estão querendo jogar um pouco mais. O Atlético é um time ofensivo, o Santos é ofensivo, o São Paulo, querendo ou não, apesar de não encaixar, é um time que tem uma proposta ofensiva, o Inter mais ou menos, mas também tem essa ideia, o Grêmio, o Flamengo, tem mais time, o Palmeiras até, só que falta jogador que decide no Brasil. O Palmeiras saiu do Dudu, não tem mais o cara que decide. O São Paulo não tem um cara que decide. O Inter, que não tem um time tão bom, tem o Galhardo que está decidindo e tá se mantendo lá em cima. O Atlético tem os caras que estão decidindo. O Keno, o próprio que veio do Vasco, lá o Marrone, quando sobra, tá fazendo gol. Então, o Flamengo, os jogadores que decidiram ano passado, esse ano já não estão tão bem. O Gabigol já não tá tão bem. O Arrascaeta tá mal pra caramba. Tá mal. Então, eu acho que o que falta um pouco, além, lógico, dessa questão do planejamento, da questão de como que a gente quer jogar e vamos escolher um técnico dessa linha, dá tempo, toda essa questão que a gente já sabe. Mas tá faltando jogador, tá faltando o cara que chama e fala, não, eu vou resolver. Porque às vezes o time joga bem, o time cria, o time trabalha numa proposta legal, numa tática legal, só que na hora que chega lá na frente não tem quem guarda. O São Paulo sofreu com isso no sábado contra o Inter, jogou bem, pressionou o Inter, criou e aí não chegava lá na frente, ninguém acertava. Vários jogos a gente vê empates ou o time até perder por conta disso, porque cria, consegue jogar, mas não tem quem resolve. Sim, fala aí, Basti. Eu quero fazer uma observação, discordando do Marcos, apesar da gente torcer para o mesmo time, eu acho que você está um pouquinho equivocado, porque o Coelho assumiu há 2-3 jogos, e eu discordo de você quando você falou que tem zagueiro melhor que o Gil no banco. Bruno Mendes. Então, se você vier... procura você acha que ele é melhor que o Gil? Olha o Marcos liberando o gambazinho que ele estava escondendo até agora. Não, eu acho assim. Fala. Mas nem o Gil jogando... Deixa eu acabar de falar. Eu acho que o Gil é o melhor zagueiro do Corinthians, mesmo nessa fase aí. Disparado. Quando você citou o Bruno Mendes, se você pegar as estatísticas, acho que dos 10 ou 11 jogos que ele jogou, ele ganhou um. O Corinthians ganhou um desses jogos. Tudo bem que a equipe do Corinthians já vem jogando futebol bem lamentável,
mas a gente não pode colocar a culpa toda em um jogador só que mal atuou. Mas eu discordo totalmente de você quando você fala que jogadores só por nome são mantidos na equipe, como por exemplo o Luan. O Coelho sacou o Luan, ficou 2-3 semanas sem jogar, voltou no último jogo, também não pareceu que não adiantou de nada. O Sid Clay também é outro exemplo que veio de fora, a pedido do torcedor corintiano, que já vestiu a camisa do Corinthians, voltou e não apresentou futebol até agora. Então acho que você está um pouquinho equivocado. Bom, começando o negócio do Bruno Mendes, eu já sabia dessa estatística aí, só que assim, ele é zagueiro titular da seleção uruguaia, ele é zagueiro titular da seleção uruguaia em muitas oportunidades antes dele chegar pro Corinthians. O Corinthians contratou ele porque ele era um zagueiro titular da seleção uruguaia, ele estava sendo convocado para a seleção principal. Então assim, esses jogos aí que você listou, que ele ganhou só um, que foi o último inclusive, que o Coelho colocou ele com o Corinthians ganhando para tirar essa marca dele de só derrota, empate. E quase tomou, né? Quase tomou sim, empate. mas e ele precisa de uma sequência. Ou ele entrou em jogos que ele estava perdendo, ou ele foi jogado num jogo que não tinha zagueiro para jogar e ele não teve sequência como titular. Eu escrevi um texto sobre isso, inclusive, falando que ele precisa de uma sequência. O Gil não tá rendendo, o Avelar não tá rendendo, o Luan não rende nada e continua insistindo nele. Não é só o cara entrar... rende faz 3 anos, né? Peraí. Não é só o cara entrar de titular que ele tá insistindo. O Luan, todo jogo ele entra e o cara não consegue dominar uma bola. Ele parece assustado. Ele não é o Luan rei da América que todo mundo acha que ele é. Ele só entra pra justificar salário. Se o Arauz jogasse o que o Luan tá jogando, ele não jogava mais, ele tava encostado. Só que o Luan joga com nome, porque se fosse um outro, Zé Ninguém não entrava mais. Então assim, jogador joga com nome sim, não é só no titular, a torcida não aguentava mais, pressionou e o Coelho tirou ele, certo? Só que coloca todo jogo e ele não faz nada. No último jogo o Coelho faltou entrar em campo para bater nele porque ele não acertava um passe de 2 metros contra o Sport. Ele tinha entrado no jogo para resolver, não sei de onde eles tiram que ele vai resolver alguma coisa, não resolve e continuam insistindo nele. E um jogador com menos 9 não tem essa chance. Então a gente aqui no futebol brasileiro, a gente tem vários casos desse tipo, como por exemplo o atacante Rony, que hoje em dia tá no Palmeiras, veio do Atlético Paranaense. Opa. Exatamente, esse é outro, o cara só corre. O Rony é titular porque gastaram dinheiro nele, ele Exato, precisa. é a mesma coisa do Luan. É a mesma questão do Luan, Mas não, mas o Luan já foi melhor da Libertadores. Há 2 anos que ele não joga. Ah, mas aí eu também já discordo um pouco. Acho que o Luan ele foi melhor da Libertadores pelo Grêmio. Tudo bem, ele viveu uma má fase, mas podia, mudando de ambiente, jogar um pouco mais, né? Sim, mas já viu que não tá jogando. Mas antes que vire debate Corinthians, né? Porque se deixar o Marcola e o Basta aí vão longe, né? O Matheus só tá de olho ali, só esperando uma pergunta no meio dos dois. Não, se fosse pessoalmente já tinha ocorrido uma agressão. Jamais. Quantos técnicos já dirigiram o Bruno Mendes no Corinthians? Ele já passou na mão de quantos técnicos? Carille, Thiago, Coelho 2 vezes. Ele nunca foi titular, né? Não. Cara, assim, em relação ao Bruno Mendes, eu concordo que ele precisa de sequência, mas até hoje, o que ele jogou não mostrou nada, não justifica, obrigado pela palavra, não mostrou que ele veio. E assim, o Gil, não adianta cobrar o futebol dele de 2015. Não adianta, que aquele time era outro time, ele tinha outro parceiro. Só que assim, concordo que ele não tá jogando o que é de se esperar, o que a gente espera do rendimento dele, mas querendo ou não, ainda é o melhor zagueiro do Corinthians. Não vive um bom momento, mas ainda é o melhor zagueiro do Corinthians. Só que assim, concordo também que tem jogadores que jogam pelo nome, que mandam no clube, enfim, aí já é outra questão. Mas em relação ao Bruno Mendes, ele precisa de sequência, mas por enquanto não mostrou que veio. Mas eu acho que na atual situação de bagunça completa ali, acho que dava pra tentar ele. E não criticando o Gil, porque ele é ídolo histórico, só que hoje não tá, ele não tem tempo de bola, ele não consegue, o Avelar tem uma saída muito melhor que a dele. Os dois estão falhando, mas eu acho que pra tirar um agora, eu tiraria o Gil. Não criticando. Não, a história dele é indiscutível. Chega de Corinthians, mano. Chega de Corinthians. Virou debate Corinthians. Quer desabafar, Marcos, mais um pouco? Da audiência, né, irmão? Era isso. O Corinthians da audiência. Mas era isso. O Gil, indiscutivelmente, é um ídolo do Corinthians. Só que hoje, igual o Ralf, não tá rendendo, velho. Tem que puxar um pouco de banco. O Cássio já puxou banco pro Volta. Por que o Gil não vai puxar banco pro Bruno Mendes? Ele tem que ser mandado embora se for igual o Ralf. Não, o Ralf foi... Não, mas é que não tava rendendo e é ídolo. Tipo,
Agora tem que puxar um pouco de banco, igual o Cássio já fez. Melhor a gente nem entrar no assunto Ralf, porque eu acho que ele teria espaço ainda no time. Que isso? Tá melhor não. Fica pra semana que vem o assunto Ralf, porque senão a gente vai acabar o programa, agora você vai falar de Corinthians. Vocês querem falar Grenal, Flamengo, Palmeiras, Soares? O que vocês querem falar? O Grenal é a maior freguesia do Brasil, né? O Grêmio pode estar afundado que vai ganhar do Inter, né? Impressionante. Vai, Grenal. Vamos falar de Grenal, depois a gente fala um pouco de Palmeiras e Flamengo. E aí, depois a gente fala aí do que vocês quiserem, né? Do Soares. Grêmio e Inter, Grêmio ganhou mais uma. Você comentou, né, Bassi? 10 jogos que o Grêmio tá invicto contra o Inter. Os 10 jogos são com o Renato Gaúcho no comando ou não? Eu acredito que sim. São. A hegemonia do Renato Gaúcho. Pior. O Renato já tá há quase 4 anos no comando do Grêmio. Então, Eu não sei nem se o Renato chegou a perder Grenal. Tipo, lá atrás, quando ele chegou. Talvez Nessa passagem, né? Nas outras passagens pode ter, mas não lembro dessa passagem se o Renato chegou a perder algum. talvez algum Grenal irrelevante, não sei. Mas dos principais, o Renato ganhou. Tudo é que o Grêmio é tetracampeão gaúcho, né? E aí, vou passar a bola aí, Fred. Você acha que o fato do Renato ganhar o Grenal, ter essa hegemonia contra o Inter, ajuda ele ficar no cargo? Ou você acha que não tem toda essa importância? Não, eu acho que o que ajuda ele a ficar no cargo é a história que ele tem no Grêmio. Mas eu acho, inclusive, que essa vitória no Grenal aí vai meio que tampar o sol com a peneira, sabe? Porque, tipo, a situação lá não tá boa, né? Não é porque ganhou o Clássico agora que tá tudo resolvido. Mas é aquele negócio, né? Eu lembro da época da Seleção Brasileira que o Galvão falava aquela, né? Tá em crise, chama o Chile. Agora, do Grêmio é isso, né? Tá em crise, chama o Inter. Porque jogou Grenal, é Grêmio sempre, né? Então, assim... Mas isso não quer dizer que o Renato já tá tudo certo. Pelo contrário, o Grêmio tá jogando mal. Tá? Inclusive, já depois do Grenal, já teve um resultado que também não foi positivo. Então, tá acontecendo alguma coisa ali. Talvez o ciclo do Renato no Grêmio já esteja chegando próximo do fim. Aí, quem sabe ele vai pro Flamengo, né? Que já rola esse namoro aí, já tem anos e anos, né? Quem sabe. Mas enfim. Se ele sair agora, ele vem pro Corinthians. Fala. Então, sobre o Grêmio e principalmente sobre o Renato Portaluppi, eu tô bastante com o Renato, porque eu acho que entre as equipes do futebol brasileiro, eu acho que o Grêmio é uma das que mais se destacou nos últimos 3, 4 anos. Em todas as competições, Libertadores, Campeonato Brasileiro, sempre chegando, sempre levando perigo aos adversários. E eu acho que grande parte da imprensa exagera sim na cobrança, e claro, tem que ser cobrado sim. O futebol caiu a qualidade da equipe, claro que tem que ser cobrado, mas eu acho que não é porque em 10 jogos, 15 jogos não teve uma atuação de gala como vinha tendo, ou como vinha apresentando um bom futebol, um futebol bem jogado. Eu acho que boa parte da imprensa acaba exagerando sim. Isso não elimina o fato dele ter que receber cobrança, mas eu acho que ele tem o grupo nas mãos, mostrou isso agora no Grenal, e então eu acho que ele merece sim a confiança e não tem que ser... Pode ser criticado, mas eu acho que ele ainda tem vida longa no Grêmio. Só para passar a bola para o Matheus, o que criticam muito o Renato é o fato dele, nesses, 4 anos aí que ele tá no Grêmio, nessa outra passagem dele, ele sempre abriu mão do Campeonato Brasileiro, né? Ele ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Gaúcho, mas no Brasileiro ele sempre abriu mão. Quando eu digo sempre abriu mão é porque ele poupa muito, né? Ele sempre usa o Campeonato Brasileiro para poupar o time, e aí, óbvio, o time reserva do Inter não vai conseguir ter o mesmo desempenho do titular e, consequentemente, vai ficar ali entre 7 e 4. Mas aí acho que é uma cultura do Grêmio, né? Nem dele. Você pega... É isso que eu ia te perguntar. Você acha que o Renato, ele poupa porque o Grêmio gosta do mata-mata, aquele lance do copeiro e tal? Ou você acha que é uma estratégia dele até porque ele não confia que o time possa ganhar o Brasileiro? Assim, a gente tem o ano de 2017 como exemplo, onde o Grêmio, sim, estava para brigar pelo Campeonato Brasileiro, só que o Corinthians disparou, e aí realmente eles engrenaram na Libertadores. Mas eu acho que assim, o Campeonato Brasileiro é um campeonato que ninguém vai abrir mão de conquistar. Embora a Libertadores seja mais importante e tal, ninguém vai abrir mão de conquistar. Mas eu acho que é uma cultura muito do
não só do Grêmio, dos times do Sul também, porque se você pegar qual foi a última vez que o Inter ganhou, a última vez que o Grêmio ganhou, e o Grêmio é o time que, se juntar Copa do Brasil e Libertadores, é o mais vitorioso, é o que mais tem títulos. Sim. Se juntar esses dois. Fala aí, Pião. Concordo. Eu acho a questão do brasileiro, eu nem vejo como um abrir mão proposital. Eu acho que o Renato começa ali brigando, a hora que ele vê que o brasileiro vai se desprendendo, porque é um campeonato mais difícil de você ganhar. O Matheus falou, a Libertadores você ganhar tem mais peso, mas talvez seja mais difícil você... Talvez não. É mais difícil ganhar um brasileiro do que ganhar uma Libertadores, ainda mais com um time no estilo do Grêmio. Então chega uma hora que ele prioriza a Copa do Brasil ou a Libertadores. Com relação à pergunta do começo, se o Grenal garante se ele fica no Grêmio por causa do Grenal, eu acho que não só pelo Grenal. Porque não acho que vamos manter um técnico para ele ganhar 2, 3 jogos no ano contra o nosso adversário. Não é só por isso. Acho que ele tem um trabalho muito bom no Grêmio, tem um histórico que dá esse peso para ele, dos últimos anos dele ter essa confiança. A diretoria sabe que esse ano o elenco não é tão forte quanto em outros, perdeu o Everton, o próprio Luan, que apesar de já não vir dos 2 últimos anos fazendo aquele futebol tão bom dele, mas taticamente para o Grêmio era importante, perdeu alguns jogadores, a diretoria sabe disso também, então não vai cobrar tanto do Renato quanto cobrou em outras situações. Mas é lógico, o Grenal salva o Grêmio, salva o Renato várias vezes. O que nem o Fred falou, tá em crise e chama o Inter. Quando começa a se discutir o Renato, vem um Grenal, ele vai lá e ganha, e que nem o próprio Maicon falou no Campeonato Gaúcho, aí o cara do Inter vai lá dar entrevista e fala, a gente jogou melhor, pôs bola na trave, atacou, pressionou, aí no final o Grêmio ganha. Ele falou, a frase dele foi essa, os caras toda vez, jogando melhor não sei o quê, e a gente ganha no final. Então, isso, lógico, ajuda principalmente nesse momento de esses resultados salva-vida, assim. O técnico tá para ser demitido, vem um Grenal, ele ganha uma sobrevida, e aí ele consegue organizar um pouquinho. Mas acho que não é só isso. E a gente falou muito de técnico na outra discussão, da questão do planejamento. Eu vejo o Grêmio como um bom exemplo no futebol brasileiro. É difícil a gente ver um técnico que está aí, pelo menos, acho que vai fazer 4 anos, vai fazer quase 4 anos que o Renato está no Grêmio ou mais. Então eu acho que é um exemplo que os outros times podem olhar para... Tudo bem, o Renato tem toda a questão de já ter uma identidade com o time de antes, de ter essa confiança da torcida, de ter ganho os clássicos, ganho jogos importantes, mas foi aí, deram confiança para ele, acreditaram nele, foram se conversando, se planejando, diretoria junto com a comissão técnica. O Grêmio nos últimos anos talvez seja o time brasileiro de mais sucesso constante assim do que a gente pode falar. Sim. Quer completar, Marcola? Não, eu acho que o Grêmio é um exemplo, eu vou concordar com o Bassi também, de que muito se qualquer coisinha já esse técnico merece cair. Não sei, já estavam falando do Domi cair antes dele tomar a goleada na Libertadores. Acabou de chegar. O Diniz, quando ganhou do Corinthians, ganhou uma tranquilidade um pouco maior, perdeu o jogo depois, já estão querendo derrubar de novo. E outra, o Grêmio vai trazer quem se mandar o Renato embora, sabe? Vai trazer o Abel Braga? Vai trazer o Thiago Nunes? Não adianta, velho. Então segura ele lá, não tem muita coisa também. Tipo, o time já tem os títulos e o Grenal dá uma sobrevida, claro. Só que eu acho que tem isso também, tipo, não tem técnico no Brasil para trazer. Eu acho que vai bem por aí também. Se o Grêmio demite o Renato Gaúcho, vai contratar quem, né? Então. O cara tá lá todo tempo, mas assim, também não pode se apoiar muito nisso, né? Se o Renato Gaúcho não conseguir mais render com o time, tem que mandar embora. Quer completar alguma coisa aí do Grenal? O Jael falou no Twitter lá, brigando com o Thiago Neves, ele falou, o problema não é o time, o problema é outro, você sabe, falou pra ele. Então, tipo, se tiver... Sim. É aquele negócio que o Andrés tinha falado, se o cara não tem o elenco, aí você pode tirar, só que eu acho que o Renato tem o elenco. Eu acho que o Renato tem, sempre tem. O cara fez o Jael jogar Mundial. Sim. Se esse cara for pro Flamengo, eu acho que ele vai fazer um excelente trabalho. Também acho. Não, se for pro Flamengo, entrega tudo. Que eu acho que ele pega o time do Flamengo na mão e faz os caras jogar de novo. Ele Diego é boleiro, Souza, Thiago time Neves. lá é de boleiro. Exatamente. Exato. Só pra fechar esse assunto, mas bem rapidinho, que o tempo tá ficando curto. Indo pro outro lado, né, pro Inter, vocês acham que o fato do Kudê não ganhar o Grenal tá pesando um pouco já no trabalho dele ou não?
Pesa pra crítica, mas eu acho que ele não vai ser mandado embora por isso, enquanto ele continuar pelo menos na Libertadores disputando Brasileiro. Também acho que não pesa nesse ponto de questionarem ele. Não só o Grenal, também é um conjunto de coisas. Se o Inter manter uma fase no Campeonato Brasileiro de não ganhar ou começa a se complicar na Libertadores, aí pode mudar. Mas só por perder o Grenal, o cara não vai ser mandado embora. Tem alguém que completar? Quer falar aí, Fred? Ou vamos pro próximo? Pode ir. Palmeiras e Flamengo. Vai, Marcola, você que deu a bomba, você começa. A postura do Flamengo, eu acho que, não sei, vamos ouvir aí de todos vocês, mas eu acho que todo mundo concorda que foi errada. E aí depois a gente fala rapidamente do Palmeiras, eu falo aqui. Vai, fala aí, Marcola. O Flamengo, eu acho que ele vem se mostrando cada vez mais uma criança mimada. Os caras ganharam quase tudo o ano passado, não ganharam o Mundial, então não é tudo. Adoram falar que ganharam tudo, que são o maior time do Brasil, não sei o quê. E acha que manda e desmanda e faz o que quiser. Na Libertadores, ou eles perdiam de WO ou eles entravam em campo. Então aí tentaram trazer uma proibição de outro órgão que não tinha a ver com a Conmebol. E aí depois vem falar, nós cumprimos ordens, nós não fizemos nada. Você acha que não fizeram nada? Aí agora vem essa com a CBF, aí a CBF fala, tem um limite tal de jogadores para você não jogar. Aí do nada surge um monte de cara contaminado que não vai poder jogar, e aí vem Justiça do Trabalho falar que não pode ter jogo. De novo, outro órgão que não tem nada a ver com o esporte tentando barrar o jogo, porque segundo o regulamento da CBF, teria jogo de qualquer jeito. Então, e até outro dia eles estavam querendo volta nos estádios nos jogos do Flamengo. Então assim, é completamente incoerente. Eles não têm noção do que é esse vírus para ficar forçando para trazer a torcida de volta. Era contra o jogo com o Atlético Paranaense, que é mês que vem, ou esse mês ainda. Agora, dia 8 de outubro. Então. E agora que surgiu um monte de contaminado lá, eles querem que pare tudo. Então, assim, retira essa proposta para voltar a torcida do estádio primeiro. Segura o seu elenco aí, porque eles adoravam também falar que o Flamengo, o Ninho lá, era um lugar completamente seguro, o lugar mais seguro do Rio de Janeiro, e aí tá todo mundo contaminado agora. Então, baixa a bola, eles estão vendo que eles não estão conseguindo tudo no grito, eles estão vendo que eles não mandam do jeito que eles achavam que mandavam, e assim, se continuar contaminando, tem que parar o campeonato. Não tem outro jeito, não tem, tipo, ficar adiando o jogo. Tá contaminando, não dá pra ter jogo, para o campeonato. É o mais seguro. Não era nem pra ter voltado, né? Vamos Exatamente. Mas aí é outra discussão. Ou é pra voltar com mais organização, tá ligado? Igual a NBA fez, sei lá. Não sei se aqui tem condição. Mas... Se tivesse perdido ontem, tava chorando. Tava chorando. Não é tudo. Fala aí, Basti. Então, eu acho que essa questão, essa polêmica que envolveu Palmeiras e Flamengo, eu acho que vai muito além do que a gente tá falando aqui. São várias questões, várias controvérsias. Primeiro é que o Flamengo foi uma das equipes pioneiras aí para pedir a volta do futebol. Foi a primeira. E, segundo, essa questão de solicitar essa volta da torcida. Não era momento para a gente pensar nisso. Talvez não era nem momento para a gente pensar no campeonato rolando, quanto mais imaginar a torcida nos estádios. Exatamente. Só que aí, por outro lado, eu concordo sim, como assim? Eles querem campeonato, querem torcida e agora surgiu um surto e não querem jogar. Claro que a gente tem que levantar essa questão. Mas por outro lado, são 15 jogadores que estavam na equipe, que são do elenco, que estavam contaminados. De repente um preparador ou alguém que esteja contaminado, porque a gente sabe, existem os testes, existem os protocolos, mas nada a gente pode controlar 100% para fazer tudo acontecer da forma que a gente imagina. Então eu acho que tem um lado também de pedir essa suspensão do jogo para tentar evitar qualquer outro tipo de surto, ou enfim, porque a gente sabe que time que joga contra o outro, aí depois na semana seguinte surge 5, 10 jogadores da equipe que enfrentou o time que teve surto, jogadores pegaram também. Então é uma questão bem delicada. Um ponto que eu quero... Então a gente tem que criticar sim, mas também tem que ressaltar esse outro lado. Um ponto que eu quero destacar é para a equipe, para o elenco, para os jogadores do Flamengo, que mesmo com esses jogadores com o Covid-19,
A maioria dos jogadores que entraram em campo eram da base, jogadores que a maioria não conhecia. O goleiro teve uma bela atuação, então eu acho que a gente tem que dar os parabéns para esses jovens que entraram, que jogaram o jogo da vida. O Palmeiras, que é um grande rival do futebol brasileiro, para o Flamengo e para outras equipes também, então a gente tem que parabenizar esses jovens também. E se tinha algum time que merecia a vitória ontem pelo jogo, era o Flamengo. Só para passar a bola para o Fred, eu concordei também com o que o Bassi falou. O problema é que o Flamengo, acho que a gente tem que ficar assim, óbvio. O mais importante é a saúde e a segurança dos jogadores, de quem ali está envolvido. O problema é que o Flamengo em nenhum momento está preocupado com isso, com a saúde. Exatamente. Pode ser que ele queira anular o jogo, pode parecer, não, a gente está preocupado com a MP. Eles não estão preocupados com isso. A única preocupação deles é exclusivamente no campo, porque eles não queriam jogar com o time sub-20 contra o Palmeiras. Isso ficou muito claro, porque um desses órgãos aí, desses milhares de órgãos que o Flamengo buscou para tentar anular o jogo, tinha decretado que o Flamengo, beleza, você quer parar? Então você vai ficar 15 dias de quarentena, sem jogar. Só que aí qual que era o problema? Ele não jogaria contra o Palmeiras, mas quarta-feira ele tem jogo da Libertadores. E a Conmebol tá cagando pra isso do Flamengo. Então ia ter jogo. Ia ser WO. O que o Flamengo fez? Não. Pra que 15 dias? Não, vamos jogar então. Na verdade, essa medida tá até valendo ainda, né? Parece que tem lá um negócio de treinar, jogar, pagar multa, tem alguma coisa. Alguma coisa assim, mas eu li acho que antes daqui que o Flamengo já rejeitou isso, já tá fora disso. Se você pegar o São Caetano em 2004, quando morreu o Serginho, se eu não me engano, eles perderam 24 pontos. Tava lá no topo da tabela. Foi acho que pra zona de rebaixamento, um pouco acima, não recordo. 24 pontos. Você pega o Flamengo, já aconteceu o que aconteceu no Ninho do Urubu, com as crianças. Aí agora, cada vez mais, é o que você falou, não estão ligando pra saúde, eles querem saber de dinheiro e das vitórias. Sim. Acho que E só pra terminar, eu já passo pra vocês. Quanto que o Bassi falou também, perfeito. Os garotos que entraram no Flamengo honraram, eles não têm nada a ver com isso, fizeram uma grande partida. Esse blá blá blá, eu até discordi um pouco do que o Pião falou isso no começo, que o Palmeiras falou, a preparação, não sei o quê. Cara, isso foi pros dois. Os dois sabiam que a CBF queria jogo, então os dois deveriam estar preparados para ter o jogo. Independente que foi, óbvio que é um cenário diferente, mas eu acho que dentro de campo são outros 500, os dois times estão treinados, o Palmeiras deveria estar mais treinado, né, contra os garotos do Flamengo, e aí a postura de campo do Flamengo foi... Oi? O Palmeiras queria o jogo, né? Queria o jogo, não, o Palmeiras estava preparado, tanto que seguiu o protocolo normal, como se tivesse uma partida normal. E aí o que eu acho, o Flamengo passou vergonha fora do campo e o Palmeiras passou dentro de campo. E aí é mérito do Flamengo e é demérito do Palmeiras, porque a obrigação dentro de campo era total do Palmeiras. E aí, fala aí que vocês levantaram a mão, quem que... Voltando para a questão do jogo ter acontecido em si, eu concordo tanto com o Bassi quanto com o Marcos. Por quê? Eu acho que a gente pode separar essa questão em duas coisas. Uma coisa é a saúde. Se for olhar pelo lado da saúde, entendo que o jogo não deveria ter acontecido porque eram 17 atletas do Flamengo que estavam em convívio com aqueles outros do elenco que vieram para São Paulo, que estavam contaminados. Poderia gerar um risco muito grande para o time do Palmeiras e para um monte de gente envolvida nesse jogo. Só que realmente acontece que o Flamengo não estava preocupado com isso. Se a gente olhar pelo lado esportivo, o que o Flamengo fez é uma coisa absurda. O Flamengo passou a semana inteira, estava lá no Equador, jogou lá, beleza, lá não deu chiliquinho, porque já sabia que se não entrasse em campo, perdia os 3 pontos e estava praticamente fora da Libertadores, lá jogou. Aí quando vem pro Brasil, quer brincar de criança mimada e nós não vamos jogar, porque é o Flamengo, porque a gente tem preocupação, não tem preocupação nada. A preocupação deles era, vamos pôr o time reserva contra o Palmeiras, vamos perder mais uma no campeonato e vamos nos distanciando. Acabou não acontecendo, mas eles tinham essa preocupação. Então, eu acho que a questão, e não é só nesse episódio, vários episódios do Flamengo já teve situações assim. Uma coisa que não se compara, mas, por exemplo, na final do Carioca, entre Flamengo e Fluminense, tinha lá aquela regra que não estava transmitindo na TV, mas o time mandante poderia transmitir, aí no dia que o jogo era com o mando do Fluminense,
o Flamengo passou o dia inteiro na justiça tentando que ele transmitisse no canal do Flamengo também. É outra situação de que, tipo, quando é pra gente, tá valendo. Quando é contra a gente tem que mudar a situação. Se fosse ao contrário, se o Palmeiras tivesse pedido para cancelar o jogo porque tinha 7, 8 jogadores com Covid, o Flamengo também teria dado um chilique. Não, que absurdo isso. E outra, abre até um precedente, por exemplo. Daqui a pouco a gente tem convocação. Vamos que um time tenha 5, 6 jogadores convocados. O time vai falar, não vou jogar no fim de semana porque eu tô com 5 titulares na seleção e vai deixar o time desfalcado. São motivos diferentes, mas a ideia é a mesma. Ou 5, 6 jogadores contundidos, não vou jogar porque meus jogadores não têm condição, então a gente vai pedir para anular o jogo. É questão de, ganhei o campeonato, sou dono da bola, vou levar para casa e ninguém vai jogar se não for nas minhas regras. Isso, o lado esportivo do que aconteceu é um absurdo. Entendo o lado da saúde, acho que o jogo foi um risco pela situação da saúde, mas do lado esportivo é uma coisa, assim, fora de sério que aconteceu. E aí eu já passei até pro Fred, hoje até que tava falando disso com ele, que nos próximos dias pode ser que o Palmeiras tenha tido casos agora de Covid, né? Exato. A realização desse jogo. E aí vai ser mais um assunto para debater. Fala aí, Fred, que você não falou aí. Não tá ouvindo. Peraí que o áudio não tá... Acho que o fone do Fredão deu... Ainda não. Agora foi. Então eu concordo com o que o João falou, na grande maioria do que ele falou, mas para mim tem uma coisa aí que fica acima de tudo, que é a questão da saúde, né? Eu concordo que o Flamengo, se tinha um time no Brasil que não podia se queixar disso, era o Flamengo, né? Foi o primeiro a se movimentar aí para voltar ao futebol, agora um dos primeiros a se movimentar para voltar ao público no estádio. Então, se tinha um time que não poderia se queixar disso, era o Flamengo, mas na minha opinião, sei lá, né, os caras tinham mais de 15 atletas contaminados, então entra uma questão de bom senso e também a questão da saúde, né, porque que nem o Flamengo jogou agora com o Independente Del Valle, 2 semanas atrás, hoje já apareceu 5 contaminados lá, quem garante que não foi os caras do Flamengo que passaram? E segundo, né, a gente tá no meio de uma pandemia, né, não tem porquê, né, forçar uma coisa assim, né, o país aí passando pelo que o Brasil está passando, e assim, a gente pode comparar, teve jogos que foram cancelados, teve jogos que não foram cancelados, mas na minha opinião a questão da saúde fica acima aí das demais questões, mesmo o Flamengo não merecendo, importante pontuar isso. E em campo a molecada jogou muito, eu achei que foi um jogo bom, um jogo aberto, e eu acho que o Flamengo merecia, né, se tivesse um vencedor, acho que o Flamengo merecia ganhar. Só passando a bola pro Marcos, é uma questão feia, né, de discutir isso aí, né, essa briga de vai ter jogo ou não, a galera esquece que a gente tá vivendo uma pandemia e que foi o que o Fred falou, né, o mais importante é a saúde, mas aí você começa a colocar na balança, por que vai favorecer esse lado, mas não vai favorecer esse? O Goiás mesmo jogou contra o Palmeiras com 11 jogadores que estavam com também casos de Covid, e aí eles citaram, eu vi um exemplo da Série D, de Confiança, não lembro qual Confiança da onde, tava com 12 casos também de Covid, 8 casos e também teve jogo. Então, mas aí entra entra o nome do Flamengo. Então, mas aí que é o erro. Essa que é a questão. Vale para um, mas não vale para outro. Só esse é o grande erro. Deve existir um regulamento, algo que indique ali, a equipe tem 15, 16 atletas disponíveis para jogar no elenco, vai pro jogo. Se não tem... Tem um protocolo, né, Bassi? Mas até o que o próprio presidente do Palmeiras falou, e eu concordo quando ele falou, se é nesse caso, se tem um protocolo, vale para uns e não vale para outro, para o campeonato inteiro, porque porque é sinal que o protocolo não funciona. Se ele vale para um ou para outro, não funciona. Então não faz o campeonato. Exatamente. O que deveria ter acontecido, o que seria o mais correto, tanto no jogo contra o Independente quanto no jogo contra o Palmeiras, é o WO do Flamengo. Isso já está registrado no regulamento da Conmebol e pouparia também inúmeros contágios. No caso do Del Valle, que agora estão aparecendo jogadores contaminados, pouparia o Flamengo de passar a vergonha que passou também. Mas isso não vem ao caso. Os jogadores do Flamengo nesse momento são os menores culpados. Eles não têm culpa de nada. Eles estão sendo obrigados, porque eu acho que se você chega nos líderes do elenco, lá no Diego, no Gabigol, e pergunta se eles querem jogar, eles vão falar que não. Porque eles estão se arriscando, eles estão se expondo.
Só que a diretoria do Flamengo vem insistindo batendo nessa tecla de querer transformar o time no time mais odiado do Brasil no extracampo. Isso que você lembrou da televisão, isso foi muito verdade. Tipo, só o time mandante pode transmitir o jogo. Beleza, Flamengo e Fluminense na TV Flamengo. Aí no jogo da volta, com o Fluminense transmitindo, não, a gente quer transmitir. Que isso, velho? Os caras estão achando que eles estão na Disney, mano. Qual que é o problema? Então, os jogadores não têm culpa de nada. O que deveria ser feito nesses casos é o WO. E se não tiver condição, tipo, 3, 4 WO por rodada, para o campeonato. Sabe? Não vai ficar arriscando o jogador. O jogador ele tem que fazer o que a diretoria manda. Eles não podem bater o pé que eles vão ser os maiores prejudicados. Então, assim... O cara tá trabalhando. O cara tá trabalhando, velho. Ele não pode falar. Então, ou para o campeonato, porque é o que seria o mais correto. Não tem condição de ter jogo com todos esses jogadores se expondo. O Fred falou e é verdade. Os do Del Valle já apareceram contaminados. Agora pode aparecer o do Palmeiras daqui a pouco. E o Palmeiras ainda não vai ter teste e vai jogar o jogo do meio de semana. E aí é uma bola de neve. Então... vai jogar pela Libertadores, né? Então. Exato. Olha o problema. Bom, a gente falou então disso aí. Vamos finalizar esse assunto que o tempo tá ficando curto. Vamos esticar só um pouquinho, só para falar do Suárez, né? Que foi o destaque que o Matheus trouxe. Oi? O que foi, Fred? Se você me permitir, né, só dar uma notícia de última hora aí, o presidente do Santos, João Carlos Pérez, ele foi afastado do cargo pelo comitê de gestão lá. Solta um rojão aí, Fredão. Solta um rojão. Torcida do Santos agora comemorando como nunca. Que bom, hein? Bomba de primeira mão, hein? Tava na hora. Cara, tava na hora. Bom, ia ser da Mas hora. ali no comitê de gestão também tem muita gente que não deveria estar ali, então assim, eu não sei o que opinar exatamente ainda, precisa avaliar, mas assim, ele tá fazendo um trabalho ruim, mas no comitê de gestão também tem um monte de gente que suga o Santos ali há anos, então é difícil opinar também em relação a isso. Festa no asilo hoje. Festa no asilo. Luis Suárez no Atlético de Madrid. E aí, vocês acharam que foi uma besteira do Barça? É porque, pra ser bem honesto, eu não entendi direito por que ele foi dispensado. Se não teve uma conversa para renovação de contrato, se foi da parte dele, se foi da parte do Barça. Eu acho que foi mais da parte do Barça, né? Pelas declarações que a turma fez, né? Que o Messi fez. Mas é isso. Na verdade, foi da parte do técnico, né? Do técnico também. Ele falou que não contava com o Suárez. Mas acho que é diretoria também. Quando o Barcelona perdeu do Bayern, começou a caça às bruxas. Então, vamos apontar o dedo para todo mundo. Tanto que nessa quase até sobrou até pro Messi, que quase foi embora. E aí o Suárez foi um deles. Puta desrespeito e cagada do Barcelona. Só que vai destruir no Atlético. O técnico falar que não quer contar com o Suárez, beleza, é direito do cara. Sim. Ele é o técnico do time, só que assim, o Suárez saiu do Barcelona como se ele fosse qualquer um. Esse é o Não problema. é qualquer um. Dinheiro de pinga, né? Eu acho Não assim, só o dinheiro, questão de homenagem. Não teve nada. Sim, eu sou fã do Suárez, eu acho ele um monstro, cara. Entrou no top. Não, e você pega esses atacantes de hoje, tipo, no auge, Lewandowski, o Suárez no auge dele. Eu acho que o Suárez é o melhor, eu sou muito fã dele. Fala aí, concordo. Eu acho que os beneficiados nessa história, eu acho que é o próprio jogador, Luis Suárez, e principalmente o Atlético de Madrid, que vem tentando levantar uma Champions League já há algum tempo com o técnico Simeone. E eu acho que agora pode ser uma peça bem importante para a equipe espanhola. Então vamos ver. Semana que vem tem o sorteio da fase de grupos. Vamos ver o que acontece. Só para pontuar, só discordo que é bom pro lado do jogador também, né? Porque eu acho que não deve ter sido legal pro Suárez, o cara que foi um dos maiores atacantes da história do Barça, né? Gravou o nome ali na história, sair como um Zé Ninguém, né? E por dinheiro de pinga também, igual falaram aí. É claro que ele foi procurar novos ares porque ele foi, entre aspas, mandado embora, mas deve ter sido muito frustrante para ele, ainda mais no time da grandeza do Barcelona. Eu acho que para ele a saída é ruim. A chegada no Atlético não é ruim. Ele vê como uma coisa boa, uma oportunidade num time grande que monta e ele pode ser até o grande destaque do Atlético. Pode não, acho que vai ser o grande destaque do Atlético, mas a saída do Barcelona é muito ruim para o jogador. Sim. Fala aí, Marcos. Eu acho assim, ele falou na entrevista dele lá, na despedida, que era um jogador, era uma pessoa que estava ali e estava sendo praticamente escorraçada. O Koeman deu uma entrevista para se defender, porque eu acho que torcida nenhuma vai gostar de ver um ídolo saindo daquela forma.
Ele falou que ele disse pro Soares que ele não contaria com o Soares, só que o Soares poderia treinar e tentar recuperar a posição no time titular. Isso não tem cabimento nenhum. Tipo, é um cara que ele não precisa provar nada dentro do Barcelona. E era isso que o Koeman estava tentando propor para ele. Só que o Koeman se defendeu falando que foi a diretoria do Barcelona que contratou ele para uma renovação. Então, a diretoria do Barcelona já deve ter dado a letra, ó, esse daqui você tira, esse daqui você tira, esse daqui você fica. Então, ele está indo nessa. O Messi, você vê o Messi jogando sem vontade nenhuma. Ele é claro, ele é profissional, ele está jogando. Só que você olha o semblante dele completamente apático. Ele fez o jogo faz, tanto fez. Exatamente, meteu o pau na diretoria. A primeira oportunidade que ele tiver de sair, ele vai sair, porque ele já deixou isso bem claro. E eu acho inclusive, ele vai sair do Soares, ele falou da diretoria. Sim. Ele falou, se despedindo do Soares, ele deu aquela cutucada, né? Tipo, falta de respeito, coisas que não me surpreendem, ele falou. Exato, e assim... eu acho que não precisa ir muito longe também, né, Marcos? Quando a gente fala ali da saída do Soares, basta você ver a emoção dele ali na entrevista de despedida, o texto que ele postou na internet e a frustração dos demais jogadores ali criticando a diretoria. Então, em nenhum momento foi bom pro jogador essa saída. Ele tá sendo expulso do Barcelona, entre aspas. Exatamente. E é um dos maiores artilheiros da história do time, só que pra ele, como um recomeço de carreira, o Atlético de Madrid é perfeito. O time tava atrás de um atacante, tentou contratar o Cavani, não conseguiu. Pra sorte deles, porque eu acho o Soares muito mais jogador que o Cavani. E eu acho que o Barcelona vai ter muito problema com relação a essa forma que eles estão lidando com os seus ídolos. O Messi já deixou claro que não tá feliz. O Piqué tá ali também já falou que queria deixar o clube. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Isso não se faz com ninguém e o Barcelona faz isso com uma normalidade, uma regularidade até meio assustadora, porque o Iniesta também deixou o clube de um jeito que não foi legal. Então, assim, falta respeito. O Soares eu tenho certeza que vai dar a volta por cima e o Koeman vai se arrepender, porque no lugar dele tá jogando o Griezmann. O Griezmann tá jogando centralizado e ele não tá rendendo. Então, assim, eu acho que o Barcelona vai sentir, ou contrata alguém, ou vai ver o Soares voando no Atlético e o Barcelona passando o perrengue de novo. Eu acho que o Atlético tem condições de ir melhor do que o Barcelona nessa temporada. Total. Não só no espanhol, quanto na Liga. É que a grande resposta do Koeman vai ser os resultados, né? O Barcelona estreou, foi bem contra o Villarreal. 4x0. 4x0. Jogou bem, né? Teve o Coutinho como titular. O Coutinho e o Fati. O Messi revezando ali de falso 9 com o Griezmann. A grande resposta dele vai ser em campo, mas é óbvio que pra mim, agora foi uma besteira, né? Dele dispensar o Soares. Os dois maiores jogadores do Barcelona foram o Coutinho e o Fati. Só que o Fati é um jogador muito novo, tipo, que não aguenta uma Champions League, sabe? Então, promessa. O jogador mais jovem a marcar um gol pela seleção principal da Espanha. Ele fez os 2 primeiros gols do Barça, sofreu o pênalti. E ele também é humilde, né? Ele sofreu o pênalti, pegou a bola, já deu na mão do Messi, tipo, não fez charme, não pegou pra bater nem nada. E é isso. Não é besta, né? Não Tem é tudo besta. pra dar certo, Galera, chega. Acho que é isso, né? Vai ser uma semana agitada aí. Na semana que vem a gente tá de volta. Espero que a galera aí tenha curtido esse nosso primeiro resenha com o clubismo. Bassi, falou, tamo junto. Galera, muito prazer estar aqui, compartilhar essa experiência com vocês. É um prazer imenso. Muito obrigado e até a próxima. Fredão. Valeu, Pedro. Valeu todo mundo aí. E até semana que vem. Pião. Falou, molecada. Gostei pra caramba de estar aqui de novo. Espero que vocês que estão assistindo tenham gostado também. E cada semana mais uma polêmica para dar uma descontraída aqui no futebol brasileiro. Vai, Marcola. Falou pra você. Falou muito hoje, hein? Muito obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo aqui. Pessoal, despeçam-se do João Pedro, porque se o São Paulo for eliminado, ele não vai aparecer por um bom tempo. Então já vão se acostumando. Do Manchester City, tá? Porque a do São Paulo não vai rolar, vai ficar guardado no armário por uns tempos. É isso mesmo. Mas muito obrigado aí. E é isso. Nos tempos de faculdade, quando o São Paulo perdia, o João Pedro nem aparecia no dia seguinte na aula. Nem aparecia. Se fosse prova. Nem se fosse. E quando chegava com aquela cara de poucos amigos, né? Matheus, valeu, tamo junto. Rapaziada, muito obrigado. Espero que seja a primeira de muitas e agradecer novamente ao pessoal do Futebol na Veia. A resenha está de volta, hein?
Valeu, galera. Obrigadão. Resenha com clubismo. Total. Espero que vocês tenham gostado. Olha, vocês falam, hein? Espero que vocês tenham gostado aí do programa. Obrigadão. Semana que vem estamos de volta. Então, como funciona no YouTube? Deixa o seu like, né? Se inscreve no canal. O Marcos é especialista nisso aí. Se inscreve Fala, no Marcos. canal, deixa seu like aqui no vídeo e segue o Futebol na Veia em todas as redes sociais. É isso Pra aí. aquele e para aquele seu parceiro que também adora uma polêmica envolvendo futebol, marque ele aqui nos comentários e convoca para essa reunião também. Compartilha nos grupos de família, nos grupos de Isso amigos, aí, em todo todo mundo. lugar. Fala pra todo mundo. É isso aí. Valeu, galera. Valeu. Grande abraço. Fui. Valeu? Valeu!